Agora vai começar a ficar legal, gente. Muito legal. Nosso primeiro exercício de física. Um bloco de massa M está deslizando sobre uma superfície sem atrito, com velocidade uniforme v. Quanto tempo ele demora para percorrer uma distância d? Israel, mas ele não deu nenhum número, nada. E está perguntando quanto tempo ele demora para percorrer uma distância. Gente, é claro que a resposta vai ser literal. O que é resposta literal? É tudo em letras, né? Com as variáveis. Você vai responder em letras, né? Com o que ele te deu no, no exercício, tá bom? Gente, essa é muito fácil. Se a velocidade é uniforme, significa que ela não varia, né? Ela não muda. Então ela é constante. Então, se a velocidade é constante, qualquer, qualquer distância dividida pelo tempo que aquele objeto demora para percorrer aquela distância vai ser igual à sua velocidade, né? Então, né, o tempo vai ser igual a distância dividido pela velocidade, né? Para fazer aula de física, você já fez aula de matemática. E você sabe que a gente pode isolar essa variável t aqui, né? E vai ficar dessa forma, né? A gente passa o t para lá e o v para cá, né? Israel, você multiplica o t pelos dois lados da equação. Multiplica o t por esse lado da equação e o t aqui. Se você multiplicar o t desse lado aqui, né, ele cancela, e desse lado aqui fica assim. E daí depois você multiplica os dois lados por 1 sobre v. Né? Daí vai cancelar esse v aqui e vai ficar, né, v aqui. É um jeito que eu consegui de te explicar, né? Mas você já deve saber matemática para fazer as aulas de física, né? Então, né, a resposta do exercício é essa. O tempo que ele demora para percorrer uma distância d é d sobre v, né? D igual d sobre v, essa é a resposta. Nossa, é muito fácil, né? Mas por que ele escreveu d igual a 1,5? Isso aqui é só para te confundir, só para enganar. Só para confundir, tá? E por que ele deu a massa? A gente nem usou a massa. Também é só para te deixar inseguro, né? Beleza? Ou insegura. Então tá, vamos continuar. Quais são as observações que eu gostaria de fazer aqui nesse exercício? Aqui, né? Você entendendo isso, você vai usar na maioria dos exercícios. Gente, o que significa uma superfície sem atrito? Significa que não existe nenhuma força contrária a esse movimento. É uma superfície 100% lisa. Na prática não existe, né? Mas a gente teoriza as coisas na física, né? Então, como não tem nenhuma força contrária a esse movimento, ele também não falou que tem nenhuma força para lá, né? E ele também falou que a velocidade é uniforme, né? Então, é isso que significa, tá? Daí, se não tem nenhuma força resistente a esse movimento, contrário a esse movimento, você não vai ter, a velocidade não vai diminuir, né? Não vai ter uma aceleração para lá para a velocidade diminuir, não vai permanecer constante, né? Constante, uniforme, né? Beleza? Esse é um ponto que eu gostaria de explicar, o que é uma superfície sem atrito. Toda vez que falar sem atrito é porque desconsidera qualquer força de resistência, tá? Mas muitos exercícios vai ter atrito, daí você tem que saber trabalhar com isso, tá? A gente vai fazer. Próximo exercício.
Agora uma questão de movimento uniformemente variado. O que significa movimento quando um objeto está em movimento para lá, em movimento uniformemente variável? Significa que ele tem uma aceleração constante. Essa aceleração é constante. Se a aceleração é constante, a gente pode usar, né, algumas fórmulas do movimento uniformemente variado para descobrir o valor, né, daquela grandeza que o exercício está pedindo, né? No caso, o exercício quer que a gente calcule a velocidade após percorrer uma distância d. Então, vamos ler o exercício. Um objeto de massa m, tá? Massa m, desliza sobre uma superfície lisa em movimento uniformemente variado sob a ação de uma força F. Sabendo que ele partiu do repouso, calcule sua velocidade após percorrer uma distância d. Gente, quais foram as informações que o exercício deu pra gente? Né, vamos escrever as informações aqui, ó, nesse canto aqui. Ó. Eu sei que a massa é m. Mas m é uma letra. Não. Se ele não tivesse falado isso, você não podia usar essa informação na resposta do exercício. Mas como ele deu essa letra no exercício, é porque você pode usar, né, essa letra, vamos falar assim, né, essa grandeza, né, na resposta do exercício, tá? Então a gente sabe que a massa é igual a m, tá? E se ele desliza sobre uma superfície lisa, significa que não tem atrito, tá? A gente despreza qualquer força de atrito, beleza? Então, né? Tanto é que o movimento é uniformemente variado sob a ação de uma força F. Então, ele deu que a força é constante, tá? Por que a força é constante? Porque o movimento é uniformemente variado. E ele não falou mais nada, né? Que a força não era constante. Então, ele não falou nada porque geralmente é constante. Então, a força é F. Ele deu já tem duas grandezas. Só até aqui, ó. A massa e a força. Então, se eu quiser achar a aceleração, por exemplo, eu posso escrever a aceleração em função da massa e da força. Ó, se a aceleração e a força é relacionada por essa equação aqui, né, que a gente viu na segunda lei de Newton, eu posso escrever que a aceleração é igual a força dividido pela massa. Então eu já tenho o valor da aceleração. Sabendo que ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial era zero. Por que ver zero, Rael? Esse zero aqui, ó, significa velocidade inicial, tá? Podia ser um izinho aqui também. Né? Velocidade inicial é igual a zero, que é a partir do repouso. Calcule sua velocidade após percorrer uma distância d. Essa foi a última informação que ele deu, né? Que a distância que ele percorreu é igual a d. Então, a resposta do meu exercício só pode ter essas grandezas aqui. Né? O D, o F e o M, porque só isso que ele não deu mais nada. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para calcular a velocidade depois de percorrer uma distância D? Então, esse corpo aqui, ó, partiu do repouso. Vamos supor que aqui ele estava no repouso, né? Vamos supor, aqui estava tá com velocidade inicial zero. Aí ele foi. Então aqui ele já estava com alguma velocidade, né? Aí ele foi, até atingir uma distância, vamos supor que aqui é o ponto zero. Até atingir uma distância D. Então aqui, com certeza ele está bem mais rápido, né? Não sei o quão mais rápido, mas ele está mais rápido que aqui, porque ele já está mais na frente, né? A velocidade só vai aumentando. Aqui tem uma aceleração, né? Beleza? Podia ter feito essa setinha maior aqui. Para ilustrar. Então
Então a massa não muda, né, gente? A massa continua a mesma. Então eu vou chamar essa daqui, ó, de velocidade final, tá? É a velocidade quando ele atinge o ponto D. O que o exercício pede é para calcular essa velocidade, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando a equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? Vou escrever aqui, ó. A equação de Torricelli fala que a velocidade final de um objeto em um movimento uniformemente variável. Você só pode usar essa equação se o movimento for uniformemente variável, tá? Então, em um movimento uniformemente variável, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a sua aceleração, que é constante, né? Porque é um movimento uniformemente variável. A aceleração é constante, não muda, gente. Então, a aceleração é a mesma o tempo inteiro. Então, daí você pode usar essa forma, tá? Se mudar, daí você já não pode. Vezes a distância percorrida, né? A distância entre o ponto inicial e o ponto final. Beleza? Então, aqui nesse exercício a gente sabe que a velocidade inicial era 0, né? Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, né? Que é 0. Mais 2 vezes a aceleração. Gente, ele não deu aceleração no exercício, então você não pode escrever velocidade assim com A, né? Então você tem que substituir aqui, ó, a aceleração que você achou com os dados que ele deu, que é a força F e a massa M. Então a gente sabe pela segunda lei de Newton, né, que a gente pode expressar a aceleração em função da força e da massa, né? Então, aceleração, aí a gente escreve assim, ó, porque ele deu esses dados aqui, né, no exercício. Ele deu que a velocidade inicial é 0 e deu que a aceleração é F sobre M. Vezes a distância, que ele também deu no exercício. Beleza? Então, pronto. Aí fica Vf ao quadrado é igual a 0 mais qualquer coisa, essa é qualquer coisa, né? 2F vezes D sobre M. Então, a velocidade é a raiz quadrada disso daqui. Vou escrever isso primeiro, 2FD sobre M. Pronto, essa é a resposta do exercício. Vou circular aqui. Então, o que eu quero fazer é vários exercícios apenas com grandezas literais, né? Apenas operando literalmente. Porque se você, né, ficar bom nisso aqui, entender, você vai... Aí quando for com números, né? Você já vai saber as fórmulas mais ou menos de cabeça, entendeu? Você vai ter muito mais facilidade para resolver. Porque você já sabe o que fazer, entendeu? Porque vai ter exercício, que isso aqui vai ser só uma parte do exercício. O exercício vai ser bem maior, vai pedir uma outra coisa. Isso aqui vai ser uma partezinha. Então, se você já souber resolver isso aqui, né, já tiver isso aqui na cabeça, você vai resolver o exercício em menos tempo, né? Você vai ter mais chances de acertar. Então, vamos lá para mais um exercício. Um bloco de massa M desliza sobre uma superfície horizontal em um planeta com gravidade G. Beleza, então tem uma superfície horizontal. Eu tenho um bloquinho, para variar, massa M. E ele está deslizando sobre uma superfície horizontal. Ele não falou que essa superfície é lisa, tá? Né? Até que está aqui, ó. Tem o coeficiente de atrito, então ela é uma superfície áspera. A gente sabe que esse objeto realiza um movimento uniformemente variado com aceleração resultante A para a direita. Então, mesmo com um atrito tentando frear ele para lá, a força que está agindo nele para lá
é maior que a força de atrito. Então eu sei que tem uma força F agindo nesse bloquinho para lá, tanto é que a aceleração resultante é para a direita, como ele fala aqui no exercício, né? Então, com gravidade G, né? E eu tenho uma gravidade G. Esses são os dados que ele deu, né? G e A. F ele não deu, mas se eu precisar de usar essa força aqui na resposta do exercício, eu tenho que definir ela em função das outras grandezas que ele deu, né? Mas vamos lá. Sabendo que esse objeto realiza um movimento uniformemente variado com a aceleração resultante A para a direita, né? Para a direita. Então ele tem uma velocidade para que está se movendo para a direita, né? E essa velocidade muda uniformemente. Calcule a força de atrito. Dado μ igual a 0,3. Gente, esse aqui é o chamado coeficiente de atrito. Então, eu tenho que a força resultante é para a direita, mas vamos lá decompor, né? Identificar as forças que agem nesse bloquinho. Eu tenho uma força que eu vou chamar de F para a direita. Eu tenho uma força de atrito também que age nele, que tem que ser menor do que essa força, por exemplo, uma mão empurrando, né? Para a direita. Então eu tenho uma força de atrito, né? É um atrito dinâmico. Como que eu vou escrever D aqui, a força FD, que é a força de um atrito dinâmico, né? Com certeza é para a esquerda, né? Porque o atrito ele resiste ao movimento do objeto. Então essa é uma superfície áspera, tá? Não é mais lisa, é uma superfície áspera. Tem um coeficiente de atrito igual a 0,3. Né? O primeiro número que apareceu no exercício, né? Então eu tenho essas duas forças aqui na horizontal, né? E o movimento resultante, né? Ele é na horizontal, né, gente? Ele não sobe nem para cima nem desce para baixo. Ele é na horizontal. Então, o que significa que se existem forças na vertical, elas se cancelam, né? Sim, elas são de intensidades iguais e sentidos opostos. Tanto é que elas se cancelam e o movimento só acontece na direção horizontal, ele não acontece na vertical. Então, eu sei que se esse corpo está em um planeta que tem gravidade G, então existe uma força peso. Existe uma força peso atuando sobre esse objeto. E essa força é dada pela massa vezes a gravidade. Tá? Mas esse objeto está numa superfície, né? Então, essa força peso está fazendo força na superfície, certo? Então, pela terceira lei de Newton da ação e reação, essa superfície faz uma força nesse objeto de intensidade igual, só que com sentido oposto, tá? Por isso que ele continua se movendo só nessa direção aqui. Porque se uma dessas forças fosse maior, então existiria uma força resultante na vertical que faria o objeto ou fazer assim ou fazer assim, né? Dependendo de qual delas fosse maior. Se essa daqui fosse maior, é claro que ele faria assim, né, para cima. Se essa fosse maior, ele ia para baixo assim. Então tá, então como, né, isso não acontece, então essa força aqui, o que a gente chama de normal, ela, né, a gente pode medir ela, né, quantificar ela como o produto da massa vezes a gravidade, tá? O módulo dela é igual ao produto da massa vezes o módulo da gravidade. Por que você está falando módulo, Israel? Calma que daqui a pouco você vai entender.
mas para resolver o exercício você só faz assim, tá? Beleza. Então eu tenho o valor da normal, né, que eu sei que é igual ao peso, porque elas se cancelam, né? Cancela, não gosto dessa palavra, mas vamos falar por enquanto. Elas se anulam, né? Sei lá. E eu quero saber a força de atrito. A força de atrito. Gente, a gente sabe que a força de atrito é dada pela seguinte forma. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Vezes a normal. A normal a gente sabe que é mg, né? E o coeficiente de atrito a gente sabe que é 0,3. Então, a força de atrito, né, que o exercício pediu para a gente calcular, escrever aqui, ó, força de atrito, é igual a 0,3 vezes m vezes g. Esse 0,3 a gente pode escrever ele como 3 sobre 10, né? Então, talvez nos exercícios, você pode achar a seguinte resposta nas alternativas: 3mg sobre 10. Né? Porque 3 sobre 10 vezes mg, a gente pode escrever dessa forma aqui. Né? Todo mundo já aprendeu operações com frações, multiplicação de fração. Né? Então, essa é a resposta do exercício. Né? Força de atrito é igual a 3mg sobre 10. Muito legal, né?